evento. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Eleitoral, tem a honra de apresentar o webinar Financiamento e Prestação de Contas, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, crescimento econômico. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Carlos Calado, membro efetivo da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje na companhia desses nobres advogados, estudiosos do direito eleitoral, doutora Gabriela, doutora Bruna, doutora Michel, nesse webinar para discutir prestação de contas de campanha, que é um tema tão premente nesse dia a dia, e é uma dúvida que todo mundo está tendo ultimamente, né? Após a edição da resolução, a vinda desses recursos públicos de FEFEC, de fundo partidário, essa limitação da arrecadação está trazendo muitas dúvidas dos candidatos, dos operadores do direito, do staff dos candidatos, de como aplicar esses recursos. Então, aqui, nessa intenção webinar, promovida pelo nosso presidente Hélio, agradecer ele também pela oportunidade de podermos estar aqui, o nosso presidente Caio, da seccional da OAB, muito obrigado a todos. E aqui, rapidamente, passar uma mini biografia dos nossos palestrantes de hoje. A doutora Gabriela, ela é advogada, professora de Direito Eleitoral e coordenadora de extensão na Escola Paulista de Direito, mestre e doutoranda em Direito Constitucional pela PUC, membra da Comissão de Direito Eleitoral e do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB. A doutora Bruna, advogada, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, pós-graduada em Direito Eleitoral pela Escola Paulista da Magistratura do TRE. E o doutor Michel, advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral do OAB, mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, professor de Direito Eleitoral. Então, para a primeira abordagem, falando sobre as cotas, tanto de gênero quanto de raça, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Gabriela. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui com você, com a Bruna e o Michel, meus colegas da Comissão de Direito Eleitoral também, grandes profissionais e amigos. Bom, eu até pedi para começar falando sobre esse tema, porque é uma novidade que veio, né, já nas portas assim, de começar o período eleitoral, que é a inclusão das cotas afirmativas para as campanhas das candidaturas de pessoas negras, né? A gente sabe que em 2018 a gente já tinha as cotas afirmativas com relação à destinação de recursos financeiros públicos e visibilidade na propaganda, no rádio e na televisão, para as candidaturas femininas. E este ano, em razão de uma consulta que foi formulada pela deputada Benedita da Silva no Rio de Janeiro, essas cotas foram estendidas, né? A resposta da consulta foi afirmativa e depois o STF também concedeu uma cautelar para que essas cotas fossem estendidas para as candidaturas de pessoas negras e que também valessem a partir agora das eleições de 2020. Inicialmente, o TSE, né, tinha decidido que, em razão do princípio da anualidade eleitoral, essas normas só passariam a valer a partir de 2022, porque até lá a gente teria tempo para uma resolução e para organizar os partidos. Porém, o PSOL entrou com uma ação no STF, pedindo uma cautelar, e o ministro Lewandowski concedeu a cautelar, depois foi aprovada no plenário do STF, entendendo que não feriria o princípio da anualidade eleitoral, porque seria apenas uma questão procedimental e que haveria tempo aí dos partidos se adaptarem. Bom, o fato está posto, e eu vou explicar para vocês, porque acho que tem muitos colegas que estão assistindo aqui, que estão pensando como é que a gente vai aplicar, né? O que ficou decidido. Então, o negócio é o seguinte, a gente sabe que já existe na Lei 9.504 de 97 a determinação de que pelo menos 30% das candidaturas, né, das chapas proporcionais sejam de um dos sexos. E a gente sabe que geralmente essas candidaturas são reservadas para as mulheres, né, são preenchidas por mulheres, porque a maioria dos candidatos dos partidos tem uma tradição aí de apresentar uma maioria de candidaturas masculinas. Então, essa reserva de 30%
geralmente é preenchida por candidaturas femininas. Então, já existe isso na lei. A partir de 2018, determinou-se que a lógica foi o seguinte: bom, ora, se a gente já tem 30% no mínimo de mulheres candidatas, e nesses mais de 20 anos que a gente tem essa reserva de candidaturas para as mulheres, não houve um incremento efetivo no parlamento, né, um preenchimento de mulheres, né, ocupando as cadeiras legislativas, especialmente, está faltando alguma coisa. O que está faltando? Recurso, né, porque os partidos, veio aí várias denúncias de candidaturas laranjas, os partidos lançavam essas mulheres apenas para preencher a cota, mas elas ficavam sem recurso, elas não tinham visibilidade, não tinham espaço na propaganda. Nesse sentido, o STF e o TSE decidiram, né, foram decisões jurisprudenciais, de que pelo menos 30% dos recursos públicos de campanha, seja do fundo partidário, seja do FEFEC, né, a gente chama de FEFEC, mas é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deveria ser destinado às mulheres, e na mesma proporção de candidaturas femininas. Se tivesse pelo menos 35%, se os partidos não apresentassem só 30% de mulheres candidatas, mas mais 35%, esse tanto também teria que ser destinado para essas mulheres. Com relação ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV, o raciocínio foi o mesmo. Se tem pelo menos 30% de mulheres candidatas, então que tenha pelo menos 30% de visibilidade no rádio e na TV, e na medida da apresentação das candidaturas femininas, porque a ideia é aumentar a igualdade, né, de participação, a igualdade paritária de gênero, de participação política no parlamento, pelo menos. O resultado foi que, com as eleições de 2018, as mulheres que nunca chegavam nem a 10%, eu vou dar aqui o exemplo só da Câmara dos Deputados como parâmetro, né? Elas nunca chegavam nem a 10% da Câmara dos Deputados, elas conseguiram chegar a 15% das cadeiras, aumentaram, né, 50% o número de mulheres na Câmara dos Deputados. E com isso, a questão racial também foi analisada. Teve uma pesquisa da GV, que foi bárbara, que foi publicada no ano passado, que demonstrou que, olha, 15% de mulheres no parlamento, mas desses 15%, apenas 2,5% das mulheres eleitas eram mulheres negras, né? Sendo que a maioria, né, eu tenho recorte de gênero e raça, a maioria do eleitorado apto a votar no Brasil é de mulheres negras, né? Nós temos 52,5% de mulheres eleitoras e desse percentual, 27% são mulheres negras. Então, não fazia sentido. Por isso que a decisão deste ano, incrementando a distribuição de recursos financeiros e de tempo na propaganda de rádio e TV, foi muito acertada, né? E aí, como é que a gente vai fazer a divisão? Qual que foi a orientação? Olha, primeiro a gente divide os 30% das mulheres, se tiver pelo menos 30% de mulheres candidatas, mínimo de 30% de recursos financeiros e de visibilidade na propaganda para essas mulheres candidatas. Dentro das mulheres, do gênero, da perspectiva de gênero, vamos ver quantas mulheres negras se apresentaram como candidatas. Então, se deverá destinar um proporcional que é destinado às candidaturas femininas para as candidaturas de mulheres negras. O que restou são as candidaturas masculinas, né? Geralmente, esse mínimo de 30% fica para as mulheres, então 70%, máximo de 70% para os homens. Dentro das candidaturas masculinas, qual é o percentual de homens negros? Então, do tanto que sobrou para as candidaturas masculinas, que é muito, né? Geralmente 70%, destina-se um percentual para as candidaturas negras. Então, o cálculo é esse. Primeiro se divide o gênero, depois divide a raça dentro de cada gênero. Qual foi o problema que surgiu, que tem surgido, eu tenho sido muito consultada? Quando um partido quiser, por exemplo, por um milagre, espero, investir mais do que o mínimo para as candidaturas femininas, olha, se você tem pelo menos 30% de mulheres candidatas, você pode investir, você tem que investir no mínimo 30% de recursos públicos para essas candidaturas. Mas se o partido não quiser investir o mínimo, ele quiser investir até 50% do que ele tem de recursos públicos para candidaturas femininas, ele fica limitado em razão das candidaturas de homens negros? Eu penso que não, porque a resolução, a orientação do TSE foi fazer primeiro o recorte de gênero e dentro de cada gênero distribuir o percentual de candidaturas negras. Então, os homens negros vão lá ter o percentual que lhes cabe dentro do que for reservado para os homens, e as mulheres negras vão ter o percentual que lhes cabe dentro do que foi reservado para as mulheres negras.
A consulta que foi formulada pela deputada Benedita da Silva, ela era mais ampla, ela dizia o seguinte, olha, como tendo em vista a população, o corpo social, né, o corpo demográfico ser de maioria de mulheres negras, esse percentual deveria de ser de 50% para mulheres negras e 50% para mulheres brancas, e da mesma forma quando se fizesse a separação por gênero masculino. Mas a decisão final, né, a consulta do TSE foi de que não se poderia dividir, fazer um recorte meio a meio, mas sim no proporcional de apresentação de cada uma dessas candidaturas. Já foi meu tempo, Carlos? Ou eu tenho um pouquinho ainda, porque eu não estou contando? Desculpa. Não, você tem 3 minutos ainda. Tá, então foi que eu queria só abordar mais uns pontos. E gente, se eu não estiver sendo muito clara, depois vocês perguntam aqui no chat que eu volto nas considerações finais. E outras questões também estão surgindo, né? Então, bom, a gente já entendeu. Primeiro divide por gênero, depois o proporcional de apresentação de candidaturas. Tem um problema, é possível, e isso o ministro Alexandre de Moraes, se não me engano, levantou. Ele falou, olha, e se os partidos apresentarem poucas candidaturas negras, né? Então, não vai ter muito sentido essa questão das cotas. E aí ele tinha proposto que os partidos apresentassem pelo menos, tivessem que investir pelo menos o proporcional ao que eles tinham de candidaturas negras nas eleições de 2016. Essa proposta não passou, vamos acompanhar aí, esperamos que isso apenas estimule a maior apresentação de candidaturas de pessoas negras e não o contrário, mas o fato não é meio a meio, não é de acordo com a distribuição demográfica, é de acordo com o número de candidaturas negras, né? Então, que vai ser distribuído dentro de cada gênero. A outra questão que tem sido levantada, e eu não sei se todos que estão acompanhando sabem, é que o FEFEC, esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é dividido de forma nacional. Então, quem tem que prestar contas da distribuição desses recursos é o Diretório Nacional do Partido. E está acontecendo já, em alguns casos, esse problema, porque não sei se é problema ou solução, enfim, depende do ponto de vista de quem. Eu acho um problema, que os partidos, por uma lógica eleitoral, eles podem, eventualmente, aplicar muito mais recursos em uma região ou em um estado, né, do que dividir igualitariamente por todos os municípios em que ele tem candidatura de mulheres apresentada. E a outra questão também, ou seja, o partido pode, até eu estava discutindo com o Carlos mais cedo hoje, a gente conversou, se o partido tiver, vou dar o exemplo de São Paulo, porque a gente está em São Paulo, né, o AB São Paulo, se um partido X tem uma candidata a prefeita na cidade de São Paulo, e ele quiser colocar todo o fundo público dele nessa candidatura a prefeito, ele pode, porque tem duas coisas, ele não tem vínculo na distribuição regional e também não tem vínculo em distribuir esses recursos apenas para as candidaturas proporcionais, ele pode distribuir para as campanhas majoritárias também. Então, são ajustes que, na minha opinião, embora a gente tenha que respeitar a autonomia partidária, mas eu acho que seria possível também, aí, talvez por pressão política das filiadas, né, e dos membros do partido, tentar internamente fazer ajustes de forma que tenha alguma distribuição minimamente igualitária, que todas as mulheres tenham, candidatas, tenham acesso a esses recursos públicos. Eu acho que eu falei quase tudo, eu queria falar mais, mas já deu meu tempo, imagino. Vou deixar para a gente discutir depois. Obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Foi muito esclarecedor, acho que a gente vai ter muito para discutir nisso ainda. Dando continuidade aos trabalhos, eu gostaria de pedir para a doutora Bruna fazer a sua explanação agora sobre os requisitos iniciais para começar a arrecadar. Quando um candidato pode começar a arrecadar recursos para investir na sua campanha. Passo a palavra para a doutora Bruna. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, né, da comissão, o doutor Hélio, por mais essa oportunidade para que possamos aprender juntos. Parabenizar os meus colegas que estão aqui com a gente hoje, doutora Gabriela, doutor Michel, doutor Carlos, que são grandes nomes da prestação de contas, do direito eleitoral, então me sinto muito honrada de estar trabalhando com vocês agora nessa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão para arrecadar, quando que se pode começar a arrecadar e a fazer gastos na campanha eleitoral. Todo mundo entende que a campanha eleitoral começa no dia 27, começou esse ano, né, devido à pandemia, no dia 27 de setembro. Então, a partir dali, a gente poderia fazer qualquer tipo de propaganda e tudo mais. Só que para que você possa ter gastos ou arrecadar na campanha, existem requisitos
preliminares. Quais são eles? O registro de candidatura, como sempre, a expedição do CNPJ e, então, a abertura das contas bancárias. Sem a abertura da conta bancária, eu não posso ainda nem arrecadar e nem fazer gastos, tanto que a gente até se pergunta, e a propaganda? Se a propaganda exige algum tipo de gasto, eu entendo também que não é possível fazer antes da abertura das contas. Este ano a gente comenta sempre de abrir 3 contas bancárias, né? A conta bancária de outros recursos, né? De doações de pessoas físicas ou do próprio candidato, a conta bancária de fundo partidário e a conta bancária de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o tão conhecido FEFEC, que a doutora Gabriela estava comentando com a gente agora sobre essas questões da divisão. Olha, muitos candidatos comentam, mas eu não irei receber esse valor, talvez não tenha nenhum repasse do partido, mas o que nós sempre comentamos é o seguinte, abra as 3 contas, não tem uma taxa de manutenção dessas contas, então se você não receber, é até uma prova negativa para o tribunal de que você não recebeu valores, tanto que não entrou nenhum valor na sua conta de FEFEC ou de fundo partidário. Ainda na questão das contas, os bancos, eles são, na verdade, o candidato, primeiramente, ele tem um prazo de 10 dias para abrir a conta após a expedição do CNPJ, e o banco, ele tem um prazo aí de 3 dias úteis para abrir a conta depois que o candidato der entrada. Claro, houve diversas questões nos bancos, os bancos criaram embaraços, falaram que não era possível. Tive banco aqui que pediu 15 dias para poder abrir a conta, 10 dias, tinha que fazer uma análise de crédito do candidato. O que nós sugerimos, a abertura da conta bancária é uma obrigação da instituição financeira, certo? Sempre falando de instituições financeiras reconhecidas pelo Banco Central. Então, os bancos mais comuns, aqui até comentaram bastante de banco digital, fica a critério do candidato. No entanto, se o banco não quiser abrir esse tipo de conta, criar algum embaraço, o candidato pode entrar com uma ação judicial para que seja aberta a conta no prazo estipulado. Tivemos aqui questões que tiveram que abrir boletim de ocorrência porque o gerente não queria abrir a conta. Sei de casos no interior que tiveram que entrar com liminar para que o juiz abra a conta. Teve cidades aqui do interior que o juiz eleitoral teve que expedir ofício para que os bancos cumpram a regra eleitoral. Cumpram a lei. Chega a ser um absurdo, mas é o que acontece na prática, né? Então, os candidatos acabam tendo esses embaraços na hora de abrir a conta. Mas se o candidato conseguiu abrir as 3 contas, eu entendo que é possível, sim, começar a arrecadação a partir desses requisitos preliminares. O registro, o CNPJ e a abertura das contas. Claro, é obrigatória a abertura de uma conta. Abrir uma conta, está liberado aí para fazer as questões de gastos e de arrecadações. O meu outro ponto é sobre a questão de limites, né, de doação de pessoa física, do próprio candidato. Vamos começar pela pessoa física, né? Lembrando, primeiro, gente, não há nenhum tipo de doação de pessoa jurídica nessas eleições. A gente sempre bom lembrar, já faz tempo que isso não ocorre mais, mas é uma coisa que a gente sempre, sempre precisa retomar. Não há doação de pessoa jurídica. E a gente fala isso, não há doação financeira, não há doação estimada, não há doação de nome da imagem da pessoa jurídica. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, vamos voltar sempre para a pessoa física. O que a pessoa física pode doar financeiramente? Ela pode doar 10% do rendimento bruto do ano anterior dela, certo? Então, vai ter que verificar no imposto de renda qual o rendimento daquela pessoa para que ela possa fazer a doação. O conceito de rendimento bruto, ele já foi estendido para toda e qualquer renda obtida no ano anterior à da eleição, tributável ou não, desde que constitua produto do capital e do trabalho, e que resulte em real disponibilidade econômica. Então, tem que estar informado na Receita Federal se essa pessoa, qual foi a renda dela em 2019, para que ela possa, então, doar 10% desse valor. Eu entendo que é uma questão mais abrangente, mas tem que ser analisado dentro do imposto de renda da pessoa, porque essa verificação, ela é... Estou vendo meu tempo, tenho mais um tempinho ainda, né? Essa verificação é automática, a Receita Federal, ao término da eleição, a própria Justiça Eleitoral, o Ministério Público informa a Receita Federal de quais foram as doações e verifica-se o limite. Se foi acima do limite doado, do limite permitido, haverá, então, uma quebra do sigilo fiscal e uma representação por doação acima do limite. Então, isso é quase que automatizado aqui na Justiça Eleitoral. Não desconheço
pessoas que doaram acima do limite e não foram processadas, né? Mas é uma questão que você precisa sempre verificar na doação de pessoa jurídica, de pessoa física, que é 10% do limite dos rendimentos do ano anterior. Lembrando que isso é para doação financeira. No caso das doações estimadas, a gente tem um limite que aí até uma doação estimada de até R$40 mil, não é necessário que entre no limite de 10%, não vai ter essa comprovação, essa verificação. A grande questão, isso não mudou da eleição passada, já era 10% do rendimento. O que mudou para essa eleição agora de 2020, que é a novidade, é o autofinanciamento. Então, o limite do próprio candidato. Na eleição passada, o candidato ele poderia doar até o limite de gastos. Nessa eleição, ele pode doar 10% do limite de gastos da circunscrição, do município e para a eleição dele, para o cargo que ele está concorrendo. Nos lugares onde temos um limite de gastos baixo, isso é muito difícil, porque o candidato que ele queria se autofinanciar, ele vai poder doar um valor muito baixo para a campanha dele. Mas é uma regra que não poderá ser burlada de forma alguma. O que a gente sempre comenta, quando fala que tem doação até 10% do limite de gastos, os candidatos entendem que eles podem doar independentemente, mas tem que ter um lastro no RRC. Não adianta ele entender que porque em São Paulo pode doar em torno de 300 mil reais e ele não teve nada na conta, mas ele pode doar 300 mil reais para ele. Não é assim, ele tem que ter um lastro, tem que ter declarado, porque o RRC traz essa quebra no patrimônio do candidato. Tudo que ele tinha até a data que foi declarado, o RRC, que foi registrado, ele tinha que ter declarado ali. Se ele não fez isso, é difícil a gente utilizar este valor, este patrimônio, né, esses valores em conta para a campanha, tá? Então tem que tomar cuidado sempre que a gente fala de limite no direito eleitoral, a gente fala um limite, mas tem que ver outro. A gente brinca, a gente comenta sempre que a resolução ela é um quebra-cabeça. Você pega uma parte ali, uma outra parte aqui, então tem que sempre verificar essas questões do limite. A parte da pessoa física nos rendimentos do imposto de renda dela já foi ampliado, como eu falei aqui, pelo TSE, mas sempre verificar, pois alguns TREs aqui no Brasil, não no TRE de São Paulo, mas alguns TREs aqui pelo Brasil, não entende dessa forma, seria apenas o rendimento tributável. Mas, com o devido recurso necessário para o TSE, consegue fazer essa transferência e falar para todos os rendimentos que foram obtidos no ano anterior. Acho que eu falei um pouquinho de limite, de doação financeira, de doação estimada. Só uma questão que a gente sempre comenta, que eu tenho mais alguns minutinhos, é que essas doações, elas devem ser sempre por transferência eletrônica, né? Doações acima de 1.064 ou iguais a 1.064,10 devem ser feitas apenas por transferência eletrônica. Esses valores menores que isso, e quiser ser feito doações em dinheiro, ok, é possível, mas se tiver várias doações sucessivas do mesmo doador no mesmo dia, será considerada irregular, porque não é apenas, o limite é para aquele dia, para aquele doador, não apenas para uma doação. Acho que é mais ou menos isso, e vamos conversando mais pela frente aí para não tomar o tempo dos meus colegas também. Obrigado, doutora Bruna. E a questão do autofinanciamento é muito interessante, né? Em municípios do interior, com limite de vereador de gasto de 15 mil, que um vereador poderia automaticamente se autofinanciar, hoje ele pode colocar R$ 1.500. É uma coisa absurda, vamos falar assim, um médico numa cidade do interior, ele tem que ir passar, pedir doações para todo mundo e não poder se autofinanciar. Enfim, a regra é feita casuisticamente para um caso específico e acaba atingindo, não se pensa na imensidão que o Brasil é. Mas, e muitos candidatos não prestaram atenção nisso, eles não sabiam dessa nova regra e já estavam com a campanha planejada com autofinanciamento. Não, eu tive um candidato que vendeu uma casa para fazer um autofinanciamento uma casa dele a vereador sem saber da regra. Ele vendeu a casa e agora não pode, só está limitado a 10%. Sim, isso mesmo. Enfim. Bom, vamos passar a palavra agora para o doutor Michel, que ele vai falar um pouquinho de um tema que foi muito discutido nas últimas eleições, que é a contratação de advogados, de contador, utilização de fundo partidário, FEFEC, para pagar essas contratações, assessoria, contencioso, e também são algumas questões relativas às doações estimadas. Então, com a palavra agora o doutor Michel, para nos esclarecer sobre esses pontos. Boa tarde.
Boa tarde, doutor Carlos Calado. Boa tarde, doutora Gabriela Araújo, doutora Bruna Muriel. Prazer participar desse webinar aqui com todos vocês, promovido pela Comissão de Direito Eleitoral. Agradeço ao doutor Hélio Silveira, nosso presidente, pelo convite, a Comissão de Eventos, Secretaria de Eventos. Bom, começar já falando de polêmica, né? Essa questão de contratação de advogado e contador vem passando por uma série de modificações nos últimos anos, tanto modificações legislativas como jurisprudenciais. E acho que a gente pode fazer um histórico a respeito daquilo que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Eu arrisco dizer que até 2014, quando os candidatos e candidatas passaram a ter que ser representados nos processos de prestações de contas por advogados, até 2014, a lógica por trás da análise que a Justiça Eleitoral empreendia sobre as contratações de advogado e de contador era muito mais uma lógica referente à data da contratação, né? A contratação ocorrida durante ali o período eleitoral era passava como uma despesa de campanha, ingressava como despesa de campanha sem nenhum questionamento. Isso vem, aí aquilo que é depois da apresentação da prestação de contas eleitoral, por óbvio, acabou a eleição, não arrecada mais recursos para a campanha, não era necessariamente considerado um gasto eleitoral. Em 2016, a gente tem uma mudança nessa lógica, né? Qual que foi a mudança de 2016? A legislação passou a prever limites de gastos para as campanhas eleitorais. Até então, esses limites eles ficavam a critério dos partidos políticos. No momento da apresentação do pedido de registro de candidatura, as agremiações deveriam declarar aquilo que cada um de seus candidatos e das suas candidatas por cargo gastaria para concorrer na eleição. E em 2016, o legislador decide que é preciso limitar aquilo que as campanhas podem gastar e estabelece um limite de gastos calcado no percentual de recursos movimentados na última eleição, para cada cargo, para a gente simplificar um pouco a questão. Então, para prefeito e vereador, pegava-se lá o limite, o 70% do que foi gasto, por exemplo, para vereador na eleição de 2012, com base nisso se chegava ao valor que o candidato a vereador do município de São Paulo ou do município de Fartura, conforme a respectiva realidade, poderia gastar na campanha eleitoral. Então, a lei traz um critério legal a partir de 2016 para o cálculo dos limites de gastos. Esse critério legal se pauta nos gastos das eleições anteriores, na média dos gastos das eleições anteriores, só que a lei também traz um parâmetro mínimo. Qual que é o parâmetro mínimo? Olha, nas localidades em que, para prefeito, o limite de gastos for de até R$100 mil, for menor do que R$100 mil, e para vereador for menor do que R$10 mil, a lei considera que o limite é R$100 mil de gasto para prefeito e R$10 mil para vereador. Foi essa a lógica da reforma no que toca aos limites de gastos das campanhas de 2016. E em certos pontos a gente convive com limites artificiais desde 2016, que a gente até pode discutir aqui, né? Por exemplo, um vereador do município de São Paulo, em 2016, poderia gastar R$3 milhões e 300 mil, salvo engano. E um candidato a deputado federal do estado de São Paulo, depois na eleição de 2018, poderia gastar até R$2 milhões e 500 mil, né? Então, os limites que vão sendo traçados pela legislação, nem sempre os limites são artificiais, porque você precisa de soluções, de questões que não vão entrar no limite de gastos, que não vão ser computados, para poder a campanha tentar caber dentro daqueles limites, né? E também um critério numa eleição, outro critério na outra eleição, e a gente vai convivendo com tudo isso no dia a dia. Pois bem, fato é que em 2016, os limites de gastos fixados pela faixa mínima, naqueles municípios com vereador até R$10 mil e prefeitos com um limite de gasto de até R$100 mil, constatou-se o quê? A gente tem um cenário de judicialização da política. Se eu entrasse com várias ações eleitorais contra um determinado adversário, arrumasse vários adversários para entrar contra uma determinada campanha, e os gastos com contencioso de advogado fossem considerados no limite de gasto das campanhas, com meia dúzia de ações, a campanha tinha estourado o limite de gastos, porque ela teria que contratar advogado, declarar aquilo, e aquilo entraria no limite de gasto da campanha. Qual foi a solução encontrada pelo TSE num julgamento que gerou a resolução TSE 23472 de 2016? A solução foi a seguinte: olha, contencioso não entra no limite de gasto. Por quê? Porque contencioso você vai lá e obriga a representação por propaganda, AIGE, qualquer tipo de representação, e obriga o seu adversário a gastar. A atuação judicial é gasto de campanha e entra no limite de gasto. Então a gente teve essa diferença em 2016 para dizer, olha,
Consultoria não é gasto de campanha e entra no limite de gastos. Contencioso não é gasto de campanha e não entra no limite de gastos. Tudo isso para tentar resolver esse problema dos limites de gastos tão baixos desses municípios que ficaram na menor faixa pelo Brasil todo em 2016. Aí em 2018 a gente tem alguns problemas. Quais são os problemas? TSE julgando contas anuais de alguns partidos políticos, em 2 casos ou 3 casos distintos, considerou irregular a contratação de advogado para defender membros de um determinado partido político, numa ação judicial eleitoral. Né? Então tinha lá o partido político, contratou um determinado escritório de advocacia, num dos casos, para defender o mandatário que tinha sido eleito pelo partido político. Né? O partido contratou para defender o mandato, porque afinal de contas era uma ação de investigação judicial e eleitoral que poderia gerar a perda do mandato. E a principal finalidade do partido é obter a vitória nas urnas. E obtida a vitória nas urnas, defender o mandato obtido. Né? E aí o TSE considerou que isso era irregular porque era um gasto com contencioso. Se era gasto com contencioso, teria que ser pago pela pessoa física do candidato. Quando a resolução falava que podia ser pago pelo próprio partido ou pela pessoa física do candidato. Então houve essa glosa, isso se repetiu em 2 ou 3 casos julgados pelo TSE, e uma glosa, do meu ponto de vista, totalmente sem sentido. E por que totalmente sem sentido? A principal finalidade do partido é ganhar a eleição e conservar o mandato. E o partido tem total legitimidade para defender o mandato obtido nas urnas. Né? Não estamos falando do partido pagar o advogado para entrar com uma ação de cobrança, uma ação de despejo, uma ação de divórcio de alguém do partido. Estamos falando por uma finalidade que é a finalidade principal do partido político. Pois bem, esse tipo de glosa também aconteceu em vários TREs em 2018, questionando ora a atividade consultiva, ora a atividade judicial, entendendo em certas situações que a atividade consultiva contratada na campanha poderia esconder um desvio de finalidade, porque ela poderia ter sido feita para pagar depois a atuação judicial. E aí o Congresso reage por meio da reforma eleitoral de 2019. O que faz o Congresso com a reforma eleitoral de 2019? Diz o seguinte, olha, gasto com advogado e contador para atividade consultiva ou judicial não entra nos limites de gastos de campanha. Né? Qual a lógica por trás disso? É um gasto que é imposto pela legislação. Para eu me defender numa ação judicial eleitoral, eu tenho que constituir um advogado. Para eu me manifestar no processo de prestação de contas, agora eu tenho que constituir advogado na parcial. Então é um gasto que é imposto, e além de ser um gasto imposto, não se refere à atividade fim da campanha eleitoral. Né? Advogado pede voto, pelo menos não no exercício da atividade da advocacia. Seja ela consultiva ou seja judicial. Pode pedir voto como cidadão, mas não atuando como advogado nos processos eleitorais e até mesmo na consultoria da campanha. Então, considerando que é um gasto imposto e que não se relaciona à atividade fim das campanhas eleitorais, para não resvalar no limite de gasto das campanhas, a atividade de advogados e contadores foi excluída dos limites de gastos das campanhas eleitorais. E isso começou a gerar um bafafá enorme. Vão usar advogado para desviar dinheiro de campanha. Gente, quem fala isso não tem a mínima noção do que é uma campanha eleitoral e do que é arrecadação de recursos no Brasil. Apenas 0,1% dos eleitores aptos a votar doam recursos para as campanhas eleitorais no Brasil em eleições gerais. E apenas 0,5% dos eleitores aptos a votar doam recursos para as campanhas eleitorais em eleições municipais. Eu fiz esse levantamento em vários pleitos. Não sai dessa média. Então eu tenho uma dificuldade enorme para conseguir doação de pessoa física, aí eu vou jogar a doação de pessoa física para dentro da campanha para depois ter que achar um advogado ou um contador que tope cometer um crime para tirar o dinheiro da campanha para depois gastar com bem eu quero. Não tem lógica. Se eu não quero que o dinheiro apareça na campanha, eu não vou fazer esse tipo de artimanha. E outra coisa, né? É um total desrespeito com a classe. Quando surge um tipo de questionamento desse, com a classe dos advogados, com a classe dos contadores. Então, grosso modo, acusa-se a classe toda de lavar dinheiro, o que é inadmissível. Né? E além disso, né, sob o ponto de vista dos recursos do FEFEC, não, isso é para desviar recursos do FEFEC. Gente, parece que o recurso do FEFEC é muito dinheiro, né? 2 bilhões. Pô, divide isso para as campanhas do Brasil inteiro. Divide isso para a quantidade de candidatos que nós temos. Divide isso de acordo com a estratégia dos partidos políticos. Não dá para fazer campanha com os recursos do FEFEC que nós temos hoje. Falta dinheiro. As campanhas estão sem dinheiro, a gente sabe disso. Não existe isso. Eu vou desviar um dinheiro de onde não tem dinheiro.
Então, assim, se a gente dividir o valor do FEFEC para chegar na ponta, para todas as campanhas municipais que o partido tem chance, ou mesmo se o partido decidir liberar dinheiro para todo mundo, de acordo com algumas estratégias, não sobra dinheiro para quase nada. Então, é um absurdo supor que isso vai servir de alguma maneira para poder desviar recursos. Enfim, joga contra o respeito que as classes merecem, joga contra o respeito que a maior parte dos profissionais, a grande maioria dos profissionais dessas classes merece. Além disso, né, há a consideração de que as despesas com advogado e contador, se ocorrer a cessão desse tipo de despesa, que isso não é cessão estimável atualmente na legislação. E por que não é cessão estimável? Não é cessão estimável justamente para não entrar no limite de gasto da campanha. Se a cessão de serviço de advogado e contador tiver que ser feita por cessão estimável, obrigatoriamente o sistema, o SPCE, vai computar isso nos limites de gastos de campanha. Por isso que a legislação passou a prever, a resolução TSE fala no artigo 20, parágrafo único, parte final, que isso não obriga, se eu ceder a contratação de advogado e contador de um candidato para outro, de um partido político para os seus respectivos candidatos, que isso não obriga o rateio, justamente para não computar no limite de gasto de campanha. A lógica por trás dessa questão é isso. E além disso, né, a mini reforma eleitoral de 2019 ela acaba com aquela distinção entre atividade consultiva e atividade judicial. Em alguns pontos, a legislação é um pouquinho nebulosa, mas a ratio por trás foi justamente acabar com o tipo de discussão. Foi dizer assim, olha, advogado e contador não entra no limite de gasto de campanha, qualquer tipo de gasto com advogado e contador pode ser realizado pelos candidatos e pelos partidos políticos, se for gasto em favor da campanha, seja consultivo ou seja judicial. Né? E além disso, a legislação permite agora que as pessoas físicas contratem diretamente advogados e contadores para ambas as atividades consultivas ou judiciais, sem que isso entre no limite de gasto de campanha. E aí a discussão que se tem hoje, né, diante de todo esse imbróglio, dessas modificações, de todos os questionamentos que o tema levanta, é acerca da possibilidade de doação de serviços de advogados e contadores entre candidatos ou entre partidos políticos. O partido político contratar e ceder para os seus candidatos. Ou o candidato da majoritária contratar e ceder para os candidatos da proporcional. Como a resolução fala no artigo 20, parágrafo único, que isso não obriga o rateio, alguns saíram alardeando por aí que partido político e candidato não podem contratar serviço de advogado e contador e ceder para as demais campanhas. Uma grande bobagem, com a devida vênia. Por quê? É aquela história que a gente estava comentando hoje na reunião prévia. No caminho para evitar o desastre que se encontra a verdadeira tragédia, né? As pessoas começam a ler aquilo, começam a tentar debater, achar uma solução, e às vezes vão para a pior solução. Ah, não pode. E aí começa a publicar isso em manual de entidade institucional, que entra gente que vai estar na análise assinando, etc. e tal, que planeja a análise assinando. Isso começa a chegar em tudo quanto é lugar, daqui a pouco vão falar que não pode, de fato. Né? Mas é um absurdo. Por quê? Qual que é a lógica desse negócio todo? Se eu contrato advogado e contador, eu estou fazendo uma despesa de campanha, se for para atuar na campanha eleitoral. A lei considera como despesa de campanha. Só retira dos limites de gasto. Qualquer despesa de campanha que eu faça com recurso de campanha, tem que ser, se for uma despesa de campanha regularmente comprovada, é uma despesa à lista. E mais, qualquer despesa que eu tenha feito, que eu adquiri aquele serviço, aquele bem, e é uma despesa de campanha, eu posso ceder para outras campanhas. Sobretudo porque as campanhas, ninguém faz campanha eleitoral sozinho. O partido político não faz campanha eleitoral sozinho. O candidato da majoritária não faz campanha eleitoral sozinho. Os candidatos da proporcional não fazem campanha eleitoral sozinhos. Então, quando você oferece uma estrutura mínima para as campanhas, com recurso de campanha, é óbvio que você está indo, né, na direção da busca do quê? Da vitória nas urnas. Daquilo que inspira a participação na eleição, né? Não tem qualquer razão de ser. O artigo 20, parágrafo único, repito, a única finalidade do artigo 20, parágrafo único da resolução TSE 23.607 de 2019 é dizer, olha, não precisa fazer o rateio para que isso não entre nos limites de gasto de campanha. Simples assim. Nem sempre a solução simples é a mais adequada, mas nesse caso é a mais adequada, né? Então não há obrigatoriedade do rateio. Agora, não quer dizer
que os partidos políticos e os candidatos não podem contratar advogados e contadores para atividades consultivas ou judiciais e cederem essas atividades a outras campanhas que estão ali vinculadas àquele partido ou àquele candidato. Bom, eu acho que, em termos de provocações iniciais, o que eu tinha para falar era isso, uma dificuldade de falar depois da doutora Gabriela e da doutora Bruna, mas espero contribuir aí para o debate. Obrigado. Obrigado, Michel. Foi muito esclarecedora a sua abordagem sobre o tema. Passando à nossa segunda rodada de temas, devolvo a palavra para a doutora Gabriela, que ela vai falar um pouquinho sobre o financiamento coletivo, a arrecadação pela internet e os gastos que podem ser realizados pela internet durante a campanha. Está com a palavra, doutora. Obrigada. Bom, gente, eu vou tentar fazer um resumo aqui, porque sobre a internet tem muita coisa para falar, né? Desculpa, porque eu tô até meio me desconcentrando um pouco, eu tô com uma obra em cima daqui no andar de cima, não sei se vocês estão ouvindo as batidas, mas eu vou tentar falar alto, para falar mais alto que eles, né? Que os marteladas. Então, o que acontece? Financiamento coletivo é uma nova modalidade de arrecadação pela internet, né? Aliás, que permitiu, né, desde o dia 15 de maio, que as pré-candidaturas já pudessem começar a arrecadar. Não sei se alguém que está assistindo aqui é candidata hoje ou candidato, mas a gente sabe que desde o dia 15 de maio já poderia ser realizado esse movimento pela internet de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. A diferença é que com essa arrecadação prévia, e como as candidaturas ainda não estavam registradas, não havia ainda candidaturas oficiais, os recursos arrecadados ficavam, né, sob a guarda de empresas intermediárias que só poderiam transferir os valores arrecadados para as campanhas assim que elas cumprissem com aqueles requisitos, né, que eu acho que a doutora Bruna já falou no começo, né? Para as campanhas poderem arrecadar e gastar recursos, né, os candidatos precisam preencher alguns requisitos. Primeiro, eles precisam registrar as suas candidaturas. Depois, eles precisam ter um CNPJ de campanha específico, que vai ser fornecido pela Receita Eleitoral. Ela tem ali um convênio com a Justiça Eleitoral. E com esse CNPJ de campanha, o registro deferido, é possível que essas candidaturas abram as contas bancárias. Apenas preenchidos esses requisitos, e podendo já fazendo cadastro no sistema, o SPCE, que permite que elas possam emitir também recibos eleitorais, é que elas podem, então, ter acesso a recursos de campanha. Portanto, esse financiamento coletivo, que é efetuado por uma empresa intermediária, ele poderia estar acontecendo desde antes do registro, desde que essa empresa somente fizesse a transferência para as contas de campanha após preenchidos os requisitos de abertura de conta bancária, CNPJ, recibo eleitoral emitido, enfim. Então, como é que funciona o financiamento coletivo, mesmo para quem não começou desde a pré-campanha a arrecadar? Isso pode ser contratado agora. Também é uma dúvida que às vezes surge para mim, o crowdfunding, o financiamento coletivo, ele só era permitido na pré-campanha, agora não pode mais? Não, agora pode. Quem é candidato agora pode contratar uma empresa que ela vai servir como intermediária para arrecadar recursos pela internet. Qual que é a vantagem? Você também pode arrecadar recursos diretamente na sua página de candidato, candidata, né? E arrecadar recursos ali por cartão de crédito, as pessoas fazem também, pode arrecadar recursos por cartão de crédito na sua própria página, sem precisar de uma intermediária. Qual seria a vantagem de fazer direto na sua própria página? Você não tem que pagar nenhuma taxa para essa empresa intermediária de financiamento coletivo. Qual que é a desvantagem? Você tem que fiscalizar sozinho e operacionalizar sozinho, né? A sua equipe tem que fazer isso mais ou menos de forma sozinha, sem nenhuma responsabilidade solidária. Acho que talvez esteja falando rápido demais, então eu vou voltar um pouco, né? Então, para vocês entenderem como funciona o financiamento coletivo. A gente contrata uma empresa que está autorizada pela Justiça Federal para fazer esse tipo de operação. Entrando lá no site da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, do TSE, tem uma lista de empresas que estão autorizadas. Hoje eu entrei, tem 24 empresas que está escrito assim, cadastro deferido. Somente essas empresas autorizadas pela Justiça Eleitoral é que podem efetuar esse tipo de arranjo financeiro. Então, ela coloca uma página na internet, ela arrecada os recursos para sua campanha e ela vai transferindo para sua conta de campanha, né? Se já tiver tudo ok, se já tem CNPJ e conta aberta, ela vai transferindo para sua conta. Mas ela faz toda a parte de emitir recibo para o doador, de avisar o doador
quanto que ele pode doar, ela responde solidariamente com a sua candidatura com relação a verificar, fiscalizar se a doação não está vindo de fontes vedadas, porque vocês sabem que apenas pessoas físicas podem doar no limite de 10%, né, do que ela declarou no imposto de renda do ano anterior. Então, como uma empresa intermediária, ela dá todas essas garantias. E ela precisa informar, ao mesmo tempo que ela recebe a doação, ela precisa informar a doação individualizada para você, candidata ou candidato, ou seu cliente, né, depende de quem está nos assistindo aqui, e para Justiça Eleitoral. Então, ela vai também fazendo essa função de informar a Justiça Eleitoral. Faz a transferência para a conta e responde solidariamente com as candidaturas em caso de eventual problema. Então, tem uma vantagem. A desvantagem é que se paga, elas podem cobrar ali algum valor X por esse tipo de operação, e aí é uma taxa, geralmente elas cobram uma taxa em cima de cada doação. E aí, como é que você operacionaliza isso? Você declara o valor bruto como doação, né? E os doadores, eles têm ciência de que taxas estão sendo cobradas, tudo isso é informado aos doadores. Então, os doadores doam, sei lá, R$100, desses R$100 vai ficar R$20, eu tô chutando, tá? Falando valores baixos aqui. R$20 vai ficar para a empresa, mas você vai declarar os R$100 de doação e os R$20 que vão ficar, entre aspas, para a empresa, que é cobrado de taxa, vocês vão declarar na sua prestação de contas como despesa. É assim que funciona. Então, financiamento coletivo tem essa vantagem de ter uma empresa que faz tudo, mas ela cobra uma taxa. Se você tiver o seu próprio site fazendo esse tipo de arrecadação, então tem um pouquinho de mais trabalho, mas talvez você gaste menos, porque vai pagar só as taxas do cartão de crédito, e aí a lógica é a mesma. Declara o valor bruto como arrecadação e a taxa do cartão de crédito como despesa. O que é importante saber? Quando as doações virem por meio de cartão de crédito ou de débito, né, elas têm que ser pagas, não podem ser parceladas, porque as doações têm que ser pagas até o dia das eleições. Então tem que tomar cuidado também para não receber nenhuma doação parcelada, que você vai ter que estornar, né, essa operação. Os recibos também têm que ser emitidos no mesmo dia. Se houver algum problema no cartão, depois você cancela o recibo. Importante saber que todas as doações pela internet, elas precisam de recibo eleitoral, qualquer tipo de doação. Então, tanto se for direto na sua página própria, como do candidato ou do partido próprio, ou se for por meio dessa entidade arrecadadora. E a outra coisa importante é que doações feitas pela internet, elas só podem ser realizadas até o limite de R$ 1.064,10 por dia por doador. Então, não é possível que o mesmo doador fique fazendo doações sucessivas. Por isso que a gente sempre fala que essa vinda dessas empresas intermediárias do financiamento coletivo ajudaram um pouquinho nessa burocracia, porque tem várias coisinhas que são exigidas para a doação pela internet, que com uma empresa que responde solidariamente com a candidata, com o candidato, fica um pouquinho mais fácil. Eu sei que está muita burocracia, prestação de contas é um negócio que nós sabemos, né? Nós somos a parte chata assim, da campanha, porque a gente começa a falar muito de regra e os candidatos ficam loucos com a gente, né, Bruna? Mas só para a gente, eu estou falando de como arrecadar, deixa eu ver se eu não esqueci, eu até anotei algumas coisas. Pela internet, os recibos, né? Eles precisam conter ali, os doadores eles precisam saber antes de doar que se eles doarem mais do que os 10% de limite lá, eles vão pagar uma multa de mais de 100% da diferença, né? Do excesso de doação. Então, eles têm que ter ciência também de todas as consequências caso essa doação seja irregular. Então, isso tem que estar muito claro na internet. Eu acho que com relação à arrecadação eu falei tudo, mas eu queria também ressaltar, bom, a gente falou sobre arrecadação e gasto. Bom, gasto na internet é o seguinte, você não pode gastar nada com propaganda na internet, exceto impulsionamento de conteúdo. Então, propaganda paga na internet é proibida com uma exceção. Então, como é que eu gasto com a internet? Impulsionamento de conteúdo. Você pode impulsionar o conteúdo, desde que esse impulsionamento, e aí é importante que todos saibam, que ele não seja por meio de nenhum intermediário. É somente os próprios candidatos ou candidatas ou os partidos que podem pagar por impulsionamento do conteúdo. E nesse tipo de impulsionamento tem que estar ali escrito qual é o CNPJ de quem está contratando impulsionamento e também escrito claramente que trata-se de uma propaganda eleitoral, né? Quando é no Facebook, o Facebook mesmo ele não deixa você contratar impulsionamento sem você preencher
que no CNPJ, né? Então já é muito fácil. Mas eu não sei, eu não conheço todos os aplicativos de impulsionamento, depois o Michel vai entrar mais nas miudezas disso, se todos têm essa função, essa aplicabilidade aí de você colocar que está impulsionando, mas tem que tomar muito cuidado porque os eleitores não podem impulsionar conteúdo dos candidatos, terceiros, empresas, então muitas vezes isso é o que mais tem, né? Impulsionamento irregular. E a outra questão também, eu não sei, eu lembro que em 2018, que foi o primeiro ano que a gente ficou louco com o negócio de impulsionamento, Facebook, ninguém sabia como fazia. A grande coisa foi com relação ao crédito, porque o Facebook, você paga um boleto que é meio que um crédito que você paga, como se fosse pré-pago. Então, os candidatos podem pagar de forma pré-paga por créditos que ele vai usando de impulsionamento. E o que acontece? Mas e se sobrar? Bom, gente, se sobrar, se for recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, infelizmente, sinto informar que vocês vão ter que recolher para o Tesouro Nacional, né? Vai ter que devolver para o Tesouro Nacional. Mas se vocês gastarem com o fundo eleitoral, com fundo partidário ou com doações de campanha para pagar esses boletos de impulsionamento, pode ser revertido de volta ao partido. Eu não vou me estender demais, porque o Michel já está fazendo cara de você está entrando na minha parte. Então, eu acho que eu falei tudo sobre internet. Qualquer coisa eu respondo quando a gente abrir para as perguntas. Obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Deixar duas provocações para você nas suas considerações finais. A primeira, que foi um problema que nós tivemos recorrente na última eleição de deputado, que é a doação de cartão de crédito de estrangeiro. Então, o tribunal questionou muito isso, porque quando você faz um evento de arrecadação, leva uma maquininha, você não sabe de onde é aquela pessoa. Então, essa é a primeira provocação que eu quero te deixar para suas considerações finais. A segunda, também adentrando ao assunto que o Dr. Michel vai abordar, não está nada fácil abrir a conta de anúncio no Facebook. O Facebook está exigindo site que não pode ser a própria página do Facebook, está exigindo e-mail específico, demorando 3 a 4 dias úteis para liberar uma conta de anúncio. Então não está nada fácil, assim, até parece que ele não quer esse recurso de campanha, o Facebook, né? Todo mundo em meio da pandemia colocando grandes fichas, grandes recursos e grandes planejamentos, estratégias de pesquisa de campanha nesse tipo de propaganda e não está conseguindo ter êxito porque não consegue sequer liberar a conta de anúncio. Mas deixar esse tema para o Michel na segunda abordagem dele. Aproveitar aqui, vou passar a palavra já para a Bruna, que ela vai falar sobre alguns requisitos importantes para ser verificados limites específicos dentro da prestação de contas, que a gente tem um limite global de custo, mas dentro desse limite global a gente tem alguns limites específicos dentro dele, né, doutora Bruna? Então a palavra está com você. Obrigada. Vamos então continuar falando um pouquinho de gastos, né? Só retomando uma questão que não falei na primeira rodada, que o limite de doação de 10% dos rendimentos brutos do ano anterior, se você exceder esse limite, tem uma multa de 100% do valor que excedeu para o doador, ok? A gente acabei não comentando isso da outra vez, mas vamos falar então de gastos. Eu acho que depois que fala de impulsionamento, eu falar dos outros gastos, não tem mais nem graça, né? Porque todo mundo só quer falar de impulsionamento, é a eleição que será feita pela internet, mas vamos falar um pouquinho do que mudou, né, para 2020, dos gastos normais de campanha. Quais são os gastos de campanha? Gráfica, contratação de pessoal, aluguel de carro, gasolina, alimentação dos contratados, bandeira, tudo mais que está dentro de uma campanha eleitoral. As grandes mudanças que tivemos para agora, para 2020, é a questão do detalhamento dos cabos eleitorais. Então, não podemos fazer um contrato genérico, então, contratando a pessoa por um valor para ser cabo eleitoral. Não, precisamos ter um detalhamento. Qual a função dessa pessoa na campanha? Qual o cargo? Quais as horas trabalhadas? Onde essa pessoa irá trabalhar? Para que, então, o próprio tribunal possa fazer, caso necessário, essa investigação, essa verificação. Então, o contrato ele tem que ser pormenorizado para cada cabo eleitoral. Só um minuto, gente. Deu um erro aqui na minha. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então, vamos continuando. Para cabo eleitoral, ele tem que ser pormenorizado, verificado o contrato em si. Isso foi agora para a eleição de 2020, para coibir os super salários. Então, colocava o cabo eleitoral com um salário alto de R$20 mil, por exemplo, sem as especificações. Não estou dizendo que não vale, gente, não levem para esse lado.
mas é mais uma questão de verificar quais são as funções. Não tem, como a gente sempre fala, não tem uma questão de carreira, né? De valores de carreira, de cargos de carreira numa campanha eleitoral, mas é necessário verificar qual a função detalhada para que assim possa haver o pagamento. Sempre perguntam qual é o valor estabelecido para pagamento. Não existe na nossa legislação eleitoral um valor certo para cabo eleitoral ou para cada função a ser designada dentro da campanha. O que nós comentamos é que o direito eleitoral ele segue também os nossos princípios da nossa Constituição Federal e podemos também utilizar aqui a CLT. Então, uma pessoa que vai trabalhar por pelo menos 8 horas por dia, por 30 dias, não pode receber menos que um salário mínimo. Mas isso é uma questão de princípios, de didática que estamos conversando, certo? Isso para a contratação de pessoal, que foi uma grande mudança. A próxima mudança que a gente teve também agora em 2020 foi a questão da gasolina. Então, nós temos agora uma especificação dos combustíveis contratados. Pode ser o combustível para gerador, então tem específico lá na prestação de contas no sistema, né, no SPCE, do combustível para gerador. E na questão de combustível para os carros alugados ou contratados, tá? Alugados ou cedidos, tem que haver um relatório semanal com as placas dos carros que foram abastecidos. Me pergunto se vamos ter que colocar a quantidade de litro, quais os quilômetros rodados. Não há essa especificação ainda, mas sugiro que já devemos ficar atentos com relação a isso. Mas, com certeza, o relatório semanal com os carros que foram abastecidos naquela semana é totalmente necessário e obrigatório na Justiça Eleitoral agora para 2020. Nossa sugestão seria, então, uma nota fiscal semanal que já constasse os cupons fiscais com as placas de carro. Cada campanha deve se organizar para poder ter esse relatório. E uma outra questão da gasolina, que é novidade, é a gasolina da carreata, né? É possível, então, agora fazer o pagamento de 10 litros por carro por carreata. E até me comentaram, eu pago 10 litros e a carreata vai andar 1 quilômetro, só ali na avenida. Como é que fica isso? É possível? Será que terá essa verificação a questão de ver todos os litros, o período da carreata, o tamanho da carreata? Será que vai ter essa verificação? Sugiro ficar atento também. No próprio sistema tem um lugar específico para a questão da carreata, é considerado um evento, diferentemente da gasolina que é contratada para os carros que estão alugados e cedidos na carreata, a gente não precisa ter essa seção do carro, porque foi só para aquele evento, então você vai ter que detalhar quais foram os carros que foram utilizados na carreata e que foram abastecidos. Dentro dessa questão de gastos, tirando o impulsionamento, eu acho que essas foram as maiores novidades para 2020, a contratação de pessoal e a questão dos combustíveis. Temos os limites dentro do nosso limite global de gastos, né, do município, de 3 milhões e 700 que a gente está falando, tem município com 12 mil. Desse valor, tirando o limite total dentro do que a campanha irá gastar, então, por mais que o limite seja 3 milhões e 800 em São Paulo, a campanha vai gastar 100 mil reais, dentro desse limite, nós temos o limite de 10% para a alimentação dos cabos eleitorais, de 20% para o aluguel de veículos, lembrando, não entra a seção, eu entendo que não entra a seção nessa questão dos aluguéis, porque é para uma questão de gastos, ok? E, por fim, tem a questão dos limites para cabos eleitorais, quantos cabos eleitorais podem ser contratados por região, por município, tem que ser dividido o número de eleitores, se passar um certo número, a cada 1.000 acrescenta mais um, mas por ser uma conta um pouco difícil de ser feita, todos esses limites estão no site do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos tudo isso estabelecido. Então, a campanha, a gente comenta sempre, ela é uma empresa, então ela tem esses limites, precisa verificar quanto que vai poder gastar de alimentação, que é 10%, se você ainda não teve o seu total de gastos. Então, deve haver essa organização para que assim consiga concluir e respeitar todos os limites estabelecidos para gastos, né? Na questão da vaquinha, só para fazer, da vaquinha, né, do crowdfunding, que a doutora Gabriela falou,
já tivemos algumas questões aqui no escritório e o fato da empresa estar cadastrada no TSE, além de ser regra e ser obrigatório, é também a forma que a empresa vai mandar para o candidato essas doações. Então, ele já manda um sistema único, um arquivo único que é importado para o sistema do Tribunal Eleitoral, do SPCE, para que assim a gente consiga fazer a prestação de contas, né? Fico me perguntando como será feita essas eleições agora, com pandemia, como será essa questão de contratação de pessoal, campanha de rua, questão de uniforme, de máscara. Fica aqui a pergunta até para os meus colegas, essa compra de máscaras para os contratados, álcool em gel, como será isso dentro da prestação de contas? A máscara, principalmente, para que não seja caracterizado um brinde, como fica isso dentro da prestação de contas, dentro de uma campanha em que é necessário tomar todos os cuidados dentro de uma pandemia e que na nossa legislação a pandemia nem estava prevista. A legislação foi... Ninguém, desculpa, estava prevista essa pandemia, mas a legislação eleitoral foi feita antes disso tudo, antes dessa questão que estamos vivendo. Então, como será a eleição perto disso? Eu tenho quase certeza que muito será gasto no impulsionamento, então aguardamos ansiosamente a fala do Michel, que vai nos trazer, vai nos elucidar um pouco mais sobre esse outro tipo de gasto que podemos ter na campanha. Obrigado, doutora Bruna, pela sua exposição. Acho que travou, ou foi só o meu? Com a palavra o doutor Michel. Boa tarde novamente. Deu uma travadinha, eu devo falar agora sobre impulsionamento, é isso? FEFEC e impulsionamento, né, que estava no seu tema. Tá certo. Essa dificuldade comentada a respeito do cadastro das contas de anúncio do Facebook, né? Ela aconteceu em 2018, se repete em 2020. E, infelizmente, o Facebook é um péssimo fornecedor de campanha eleitoral, por uma série de motivos. O Facebook segue uma lógica própria, etc., que a gente vai comentar, né? Mas quando a gente tem um problema com uma questão, com algo que a gente trata com algoritmo e não trata com pessoas, fica muito difícil de resolver os problemas na prática, né? Tem um exemplo tosco, besta, mas eu sou viciado em música, e aí eu usava o Spotify. Um dia eu tive um problema com a cobrança do Spotify, o Spotify não conseguia cobrar do meu cartão de crédito, eu troquei de cartão, fiz um monte de coisa, não consegui resolver, até que eu mudei de aplicativo e comecei a usar o Deezer, né? Com o Facebook é mais ou menos isso, você tem algum problema com o Facebook, vai tentar reclamar, registra a reclamação, não tem acesso ao fornecedor, não consegue ter o seu problema sanado, etc. Como quando o Facebook emite nota fiscal incorretamente, por exemplo, e eu vou citar um caso daqui a pouco, que foi julgado essa semana pelo TRE, interessantíssimo caso, acerca dessas questões do Facebook. E além de tudo, né, o Facebook ele rompe com aquela lógica que a gente que trabalha com financiamento eleitoral está acostumado. Qual a lógica? Os gastos de campanha eles são considerados realizados no momento da sua contratação. Todas as legislações, todas as resoluções dizem isso. Com o Facebook, não. O que o Facebook impõe? Ele impõe o sistema de leilão dele, né? Você adquire o crédito, como a doutora Gabriela mencionou, só que o crédito você vai entrar na lógica do leilão. A partir do momento que você adquire o crédito, quem selecionou perfis parecidos com os seus, conforme o dinheiro que cada um colocou, você entra na fila e a sua postagem vai ser ou não impulsionada e aquele dinheiro vai sendo gasto ou não ao longo da sua campanha de anúncios, conforme a lógica dos algoritmos e do sistema de leilão do Facebook. E aí isso rompe com aquela questão de que a despesa é contratada na data da sua realização em certo ponto. Por quê? A gente sempre fala, não, para o cliente, não contrate nada se o fornecedor não te mandar a nota fiscal eletrônica. Não pague nada se o fornecedor não te mandar a nota fiscal. A nota do Facebook não vem no momento da contratação. A nota do Facebook ela vem um mês depois. Por quê? Porque depende daquilo que você utilizou durante o mês todo, para que o Facebook, ao final daquele mês, no mês seguinte, apure o que foi utilizado e emita a nota fiscal. Então, tem uma série de especificidades na questão da gestão
que o Facebook faz dos anúncios que não se encaixam na resolução TSE que trata da arrecadação, gastos e financiamento de campanha. Isso aconteceu muito em 2018. Né? E uma grande questão, e todas as falhas, todas as questões referentes ao Facebook que foram acontecendo em 2018, elas chegam agora em 2020, e eu escutei muito em aula, em orientação que circulou por aí, a seguinte informação: não dá para impulsionar na pré-campanha perto do início da campanha. Por que não dá para impulsionar na pré-campanha perto do início da campanha? Porque o Facebook vai emitir 2 notas fiscais contra o CNPJ de campanha, como se os 2 períodos fossem gasto de campanha. Ou ele vai somar tudo e vai emitir uma nota. Ou vai ficar crédito na conta do Facebook e isso vai gerar um problema futuro. Então a gente começa a entrar numa discussão pelas dificuldades de impulsionar, de prestar contas com o Facebook e as dificuldades inerentes à pré-campanha, que não tem que constar da prestação de contas eleitoral, porque a prestação de contas eleitoral é específica do período de campanha, de gastos com campanha eleitoral. A gente começa a entrar numa discussão e uma série de problemas, contas sendo desaprovadas por questões referentes ao Facebook, pelas dificuldades de comprovar aquilo que foi feito na pré-campanha. E isso gera um impacto para uma série de campanhas, sobretudo para quem não é conhecido, não exerce mandato eletivo, não é famoso, e precisa usar o período da pré-campanha para tentar engajar as pessoas antes de iniciar a campanha, né? Respeitados, obviamente, os limites da pré-campanha. Então, uma das questões que eu vi relacionadas ao Facebook em 2018 foi justamente isso. Considerar o período da pré-campanha do mês de agosto, entre 1º e 15 de agosto de 2018, e depois o período de 16 a 15 de agosto de 2018, como se fosse tudo um bolo só, tudo um período só, ora emitindo 2 notas, ora emitindo uma nota única, e aí uma dificuldade enorme de comprovar para a Justiça Eleitoral, de separar aquilo que foi impulsionamento na pré-campanha, não sujeito à prestação de contas, e aquilo que foi impulsionamento na campanha sujeito à prestação de contas. Na segunda-feira, o TRE de São Paulo julgou um caso muito interessante, que versava justamente sobre isso. O Facebook emitiu 2 notas fiscais contra uma campanha, contra o CNPJ de uma campanha, pelos gastos realizados no período de pré-campanha, uma das notas, e a outra nota pelos gastos realizados a partir do início da campanha eleitoral. O que permitiu ao TRE de São Paulo separar o que foi impulsionamento da pré-campanha e o que foi impulsionamento da campanha? Que nesse caso, o candidato teve 2 contas de anúncios com números distintos. Então, quando ele anunciou na pré-campanha, ele anunciou com o seu nome de pessoa física, com o seu CPF, e tinha lá uma conta de anúncio, número 26007375. E a outra conta de anúncios da campanha, já vinculada ao CNPJ de campanha, tinha um outro número totalmente aleatório. 16, 35, 45, etc. Enfim. E aí, a partir disso, foi possível demonstrar no processo de prestação de contas que o impulsionamento da pré-campanha foi feito pela conta 2600 SEG, né? E que os relatórios de anúncio demonstravam isso, e que o impulsionamento da campanha foi feito pela outra conta configurada com o CNPJ de campanha. Então, uma dica para quem ainda não configurou as contas do Facebook para impulsionamento na campanha, especialmente de candidatos que tenham impulsionado na pré-campanha, é checar se no momento da configuração com o CNPJ de campanha, será gerada uma nova conta de anúncios, um novo número de conta de anúncios. Por quê? Para poder separar o período da pré-campanha do período da campanha. Se isso não acontecer automaticamente, porque está tentando fazer isso pela mesma conta do Facebook, né? Aí faça a configuração por uma outra conta, que será a conta responsável por impulsionar naquele perfil. O Facebook permite isso, né? Cada perfil pode ter mais de uma conta de anúncio. E aí faça a configuração por uma outra conta vinculada àquele perfil, para diferenciar os números das contas de anúncios e demonstrar qual que é a conta de anúncio no período da campanha eleitoral. Então esse é um primeiro cuidado que eu acho importantíssimo para separar período de pré-campanha de período de campanha. E um outro cuidado, né, que deve ser tomado é no seguinte sentido: não arrastar crédito da pré-campanha para a campanha. Por quê? Na lógica do Facebook de utilizar o sistema de leilão,
Pode ter acontecido que alguém impulsionou até 26 de setembro desse ano e sobrou lá R$200, R$300, R$1.000 na conta de anúncios. Se esse recurso for utilizado para impulsionamento na campanha eleitoral, esse recurso não terá transitado pela conta bancária de campanha. E recurso que não transita pela conta bancária de campanha caracteriza irregularidade que pode ensejar a desaprovação da prestação de contas, a depender do montante dos recursos movimentados. Então tem que tomar muito cuidado para não utilizar recursos para promover anúncios durante a campanha eleitoral que tenham ficado como crédito quando o candidato fez o impulsionamento como pré-candidato, como pessoa física. Para que todo o impulsionamento seja feito diretamente pela nova conta de anúncios criada, com o CNPJ de campanha e com o trânsito dos recursos pela conta bancária de campanha. Então, acho que esses dois são cuidados fundamentais hoje para quem impulsionou na pré-campanha e agora vai impulsionar na campanha eleitoral. Separar as contas de anúncios, de pré-campanha da campanha, para que elas tenham números diferentes, e não arrastar recursos da conta da pré-campanha para utilizar na campanha eleitoral. Nas notas fiscais do Facebook, na última linha da nota, geralmente na descrição, costuma vir o número da conta de anúncios que fez o impulsionamento. Né? Então, isso é muito importante. E na campanha eleitoral, inclusive, dá para usar mais de uma conta de anúncios. Né? Mas é importante ficar de olho nesse número, o número da conta de anúncios lá no Facebook, e depois na nota fiscal, para poder separar as duas situações. Como a doutora Gabriela mencionou, a gente tem a possibilidade de impulsionamento de propaganda de campanha, tanto com a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como também com a utilização de recursos do fundo partidário ou do fundo ou de outros recursos, de doações para campanha vindas de pessoas físicas. E se eventualmente sobrar recursos na conta de anúncios do prestador de contas ao final da campanha, se for recurso do FEFEC que sobrou, o valor terá que ser devolvido ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ao Tesouro Nacional, melhor dizendo. Recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não utilizados em campanha, eles vêm carimbados, têm que ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Caso a despesa tenha sido, o impulsionamento tenha sido contratado com recursos do fundo partidário ou de doações para a campanha, os valores, aquilo que sobrou na conta de anúncios, terá que ser transferido ao partido na circunscrição do pleito, conforme a conta, conforme a origem dos recursos. Então, o fundo partidário vai para a conta do fundo partidário do partido, do órgão partidário na circunscrição do pleito, e doações para a campanha para a conta de outros recursos do órgão partidário na circunscrição do pleito. Eu tenho mais um tempinho ainda ou o meu tempo já se esgotou? Mais 3 minutinhos. Tá certo. E aí, um outro ponto, né, que eu gostaria de abordar, também relacionado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, são as vedações referentes ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A resolução traz uma série de vedações à aplicação de recursos do FEFEC. Né? Então, partidos que não estejam coligados não podem fazer doações de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre si. E aí a gente tem aquele problema, agora a coligação somente na majoritária. Né? Então, eventualmente, né, o partido da majoritária, ele pode fazer uma doação de recursos do FEFEC para outro partido com o qual ele esteja coligado na majoritária. Ele não pode fazer essa doação para partidos com os quais ele não esteja coligado. Do mesmo modo, os candidatos que integrem uma mesma coligação, e aí vão ser candidatos a prefeito e a vice somente, se os dois tiverem conta bancária aberta, eles também podem transferir recursos do FEFEC entre si. Mas eles não podem transferir recursos do FEFEC para candidatos não coligados, que não estão ali na coligação. E a coligação é na majoritária. Então isso começa a gerar um questionamento. Eu posso, por exemplo, fazer material impresso de campanha e transferir material impresso de campanha para um candidato proporcional que não... Né, eu estou coligado com o partido dele na majoritária, mas na proporcional não tem coligação. Eu posso transferir? Posso fazer doação de material impresso de campanha? Né? A transferência de recursos direto não seria possível, pelo que consta da resolução. Né? Agora, o material impresso de campanha eu não vejo problema. Acho que, na verdade, a gente tem que enfrentar isso. É a primeira eleição que a gente tem essa regra expressa, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar. Mas, né, convenhamos, o material do candidato à majoritária, que tem a propaganda do candidato da majoritária, que tem o nome da coligação, que tem as siglas dos partidos que a compõem,
né? E sendo candidato a vereador do mesmo partido que está na coligação majoritária, não há por que impedir esse tipo de transferência de material impresso de campanha, quando você tem ainda material impresso de campanha de dobrada. A lógica da campanha eleitoral, né, uma campanha ajuda a outra. Quando eu faço um santinho em dobrada, eu não consigo separar qual é o benefício que o candidato A ou o candidato B teve com aquele santinho. Eu não consigo separar qual o benefício que o candidato da majoritária teve com aquele santinho e qual o benefício que o candidato da proporcional teve com aquele santinho. Ambos são beneficiados. E a lógica da campanha é, quanto mais as campanhas estão fortes, uma campanha vai puxando a outra. É a lógica do jogo político, né? Então a gente tem que enfrentar essa situação. No meu ponto de vista, a vedação constante da resolução não impede esse tipo de situação. E uma outra situação seria a possibilidade de transferência de recursos entre os partidos que estão coligados na majoritária e depois a realização dos gastos por cada partido da majoritária com os seus respectivos candidatos. Por quê? A partir do momento que eu tenho a transferência de recursos entre um partido e outro, que está coligado e que permitia a realização da transferência, muda a titularidade do recurso. E quem vai ter que aplicar o recurso corretamente e prestar contas à Justiça Eleitoral é o partido que recebeu o recurso em razão da transferência. Então, o que a Justiça Eleitoral deve analisar, no meu ponto de vista, é, primeiro, a transferência entre o partido foi realizada para um outro partido com o qual ele estava coligado, foi realizada para um outro partido com o qual ele estava coligado. Então, essa transferência de recursos do FEFEC foi lícita e não caiu nessa vedação. Não incide nessa vedação. Daí para frente, a aplicação que o outro partido vai fazer do recurso é uma questão inerente à atuação daquele partido no pleito. Sujeita à prestação daquele partido e análise naquela prestação de contas e não daquele partido que inicialmente transferiu o recurso. Porque essa aqui é uma outra coisa, né? Tem gente que começa a sair desesperado perguntando isso para todo mundo e acaba gerando burburinho onde não tem motivo para fazer burburinho. Cada partido vai prestar as respectivas contas à Justiça Eleitoral e vai ter a prestação de contas analisada pela Justiça Eleitoral no seu respectivo âmbito. Bom, eu acho que em linhas gerais era isso. Tem aquela questão da vedação também dos recursos de candidaturas femininas, né, que não podem ser utilizados para bancar candidaturas masculinas, que não podem ser utilizados em benefício de candidaturas masculinas. Então, todo o recurso do FEFEC com dinheiro que vem carimbado para campanhas femininas tem que ser aplicado em campanhas femininas, o que não impede, eventualmente, a campanha feminina de auxiliar no rateio de um material na proporção daquilo que ela recebeu de rateio, por exemplo. Mas sempre, sempre, sempre é preciso verificar se o recurso do FEFEC, que foi aplicado por candidatura feminina, foi em benefício da candidatura feminina. Bom, eu acho que em linhas gerais era isso que eu tinha para falar. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Michel. Agora eu vou devolver a palavra novamente para a doutora Gabriela para as considerações finais dela e depois disso eu vou pegar as perguntas que forem enviadas no chat e eu vou direcionando para cada um dos 3 colegas aqui. Bom, doutora Gabriela. Nossa, estava aqui eu até ia prestando atenção, pois eu tenho pergunta para o Michel também, porque ele falou sobre, viu, Michel? Você falou sobre como não arrastar. Você sabe que essa questão do Facebook, eu acho que o pessoal que está assistindo e vocês também, tá todo mundo passando por isso, né? Como não arrastar. E é muito difícil porque nós, advogados, a gente tem que saber até das coisas de tecnologia, você tem que entrar nos meandros. Às vezes eu tenho muita dificuldade com essa parte tecnológica mesmo. Como que você não arrasta o crédito de pré-campanha para agora, né? Se você... porque e como você mesmo disse, você não fala com uma pessoa, você fala com um robô, e o Facebook também, a comunicação com eles é muito difícil, né? E a gente vê que os candidatos ainda usam muito, embora... não sei, aí também é uma questão de tecnologia. As pessoas digam que o Facebook está ultrapassado, muita gente não usa mais o Facebook. O que eu tenho visto é que a maioria das campanhas ainda está usando muito o Facebook e impulsiona muito. Então, depois eu até ia te perguntar, quando for a parte de você esclarecer um pouco como é que não arrasta, porque eu tô aqui como palestrante, mas você estava falando, e meu Deus, como é que ele faz para não arrastar E, bom, gente, eu tinha pensado nas considerações finais de falar eventualmente de algum tema que a gente tenha deixado passar, mas eu vou aproveitar também a provocação, então, do Dr. Carlos com relação ao cartão de crédito, que a gente também
os pagamentos com cartão de crédito, né? Você falou que você teve problema por ser cartão estrangeiro, a questão é o seguinte, a gente fala, olha, não pode ter doação proveniente de pessoas jurídicas, né? E também não pode ter doação de origem estrangeira. Agora, se a pessoa é nacional ou estrangeira, o problema não é esse, o problema é de onde vem o recurso. E aí, no cartão de crédito, como o cartão de crédito é estrangeiro, eu não sei, aí você vê, né? Eu não tive esse problema especificamente, mas eu imagino que se você não conseguir comprovar que o recurso desse cartão de crédito estrangeiro não tenha sido pago lá, fica muito difícil, né? E também é muito difícil você fiscalizar a origem. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos brasileiros que, por questão prática, têm conta no Brasil, mora no Brasil, é nacional, né? E usa um cartão estrangeiro porque, enfim, viaja muito, quer ganhar milhas na companhia aérea. Aí o problema é esse, que os doadores, além de tudo, eles têm que acabar expondo a vida financeira deles para provar que a doação não foi irregular. Depois até acho que o Dr. Carlos pode explicar como é que ele resolveu essa questão do cartão de crédito, porque eu fiquei pensando aqui também que malabarismos foram necessários para poder provar, né, que a doação foi irregular. E eu estava também lendo aqui no chat, acho que alguém que chegou depois perguntou de novo sobre as candidaturas femininas, né? Só para falar que a gente falou sobre isso no começo, e a pergunta é como poderemos fazer para cobrar do partido a efetiva distribuição. Eu li um pouco rapidamente por cima. Quem está entrando aqui? Só vou concluir o raciocínio para o Dr. Hélio, que eu vi que ele apareceu para ele poder... Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, existe a legislação, né? Agora tem essa decisão do TSE, que é uma consulta que foi respondida com o referendo do STF, de que essas cotas para as candidaturas negras valem a partir já de 2020. E existem, assim, nós mesmos, né, na Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, nós temos o Observatório de Candidaturas Femininas, que é vinculado à Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, que vai funcionar como... a gente tem um convênio que foi assinado com o Ministério Público de São Paulo e com o Ministério Público Eleitoral, sob a supervisão do Tribunal Regional Eleitoral, justamente para ajudar a acompanhar o real cumprimento das cotas afirmativas para as campanhas femininas, para as candidaturas femininas e agora ainda mais para as candidaturas de mulheres negras. Então, eventuais denúncias podem ser encaminhadas para o Observatório tem esse convênio com o Ministério Público, obviamente que a gente não vai poder atuar, né, como advogados de eventuais irregularidades, mas nós temos como encaminhar para as autoridades responsáveis para as devidas fiscalizações. E além do observatório, há diversas entidades, ONGs, tem o Me Representa, tem diversas entidades que estarão atentas ao real cumprimento dos partidos. Então, as candidaturas, elas podem buscar essas entidades, elas têm como acessar essas entidades, elas têm como fazer a denúncia direto no Ministério Público, se elas observarem alguma coisa. E o site do TSE, ele tem ali full time, em tempo integral, quanto de recursos estão sendo destinados para cada uma das candidaturas. Vocês conseguem entrar no site e ver região, por fazer o cruzamento da questão racial e de gênero. Então, há como fiscalizar. Agora, a melhor forma durante a campanha, que eu sempre falo para todo mundo, é as mulheres se unirem, né? E no caso agora das candidaturas negras, as candidaturas de homens negros também, mulheres negras e as mulheres se unirem para pressionar os partidos para que essa divisão seja igualitária, seja justa, seja dentro da legislação, porque, como eu falei logo no começo, a gente tem um problema, porque como o FEFEC é distribuído em âmbito nacional, é possível que na lógica eleitoral de cada executiva nacional, a maioria dos recursos seja destinado para alguma determinada região ou para as capitais. Então, aquelas candidaturas que se virem eventualmente prejudicadas, a força política interna, a democracia intrapartidária, é isso que eu tenho a dizer. E aí, fico à disposição para as próximas perguntas. Obrigado, doutora Gabriela. Agora eu vou passar para a doutora Bruna para suas considerações finais também. Como eu comentei, né, gente, todo mundo quer saber do Facebook também, até eu também quero saber como fazer essa vinculação. Acho que se a gente tivesse um manual de como colocar a CNPJ na conta de anúncio, eu acho que seria um dos manuais mais vendidos, mais acessados agora nas eleições, porque
foi o que a doutora Gabriela realmente falou. A gente tem que ser advogado, mas tem que saber também como é que faz a parte digital, qual que é o valor que se paga para um cabo eleitoral, se está certo esse valor de gasolina, esse valor de aluguel. Então, acaba tendo que ter todo um conhecimento que vai além dessa parte jurídica. Mas, para terminar as minhas considerações finais, eu trago mais uma questão mais polêmica, não é uma resposta, na verdade, é para a gente poder discutir, pensar sobre esses assuntos na questão de contratação e doação de pessoas que estejam recebendo algum tipo de benefício social, né? Durante outras campanhas, doação de pessoa, o voluntário que receba algum benefício social, nós já verificamos que traz algum problema, porque subentende-se que a pessoa não tem essa renda, né? Estou falando de doações estimadas, tá? Não de doação financeira. Subentende-se que a pessoa não teria uma renda para poder ter a doação estimada de voluntário ou de cessão de veículo, então ocorreria uma outra forma de pagamento. E então nós já vínhamos falando para não contratar, na verdade não receber esse tipo de doação, mas por cautela, não por uma questão de legislação. Aí agora, dentro da pandemia, tivemos o auxílio emergencial, fica a questão, é possível contratar pessoas para trabalhar na sua campanha que estejam recebendo o benefício, né, que estejam recebendo o auxílio emergencial? Nas demais campanhas, nos outros anos, nós sempre falamos que é possível, sim, contratar uma pessoa que esteja recebendo o Bolsa Família, até por uma questão social, até para poder gerar renda, né? Não, até o momento, não tivemos problemas aqui em São Paulo com relação a isso. Até se algum dos nossos colegas teve esse tipo de problema, comente com a gente lá na comissão, até para que possamos ficar atentos. Agora, com relação ao auxílio emergencial, qual seria a opinião dos nossos colegas com relação a isso? Contratar, não contratar? Teríamos que ver a legislação do auxílio emergencial. Ele diz que ele não é permitido, né, não é concedido para pessoas que tenham um emprego formal. O que seria esse emprego formal? É aquele emprego com CLT registrado, ou apenas por ter um contrato na Justiça Eleitoral já está caracterizado o emprego formal? Eu entendo, aí é uma questão pessoal mesmo, eu entendo que seria o emprego formal seria a CLT, até aquele vínculo empregatício. Como a contratação para a campanha não gera esse vínculo, não seria um emprego formal, possibilitando, então, a contratação de pessoas que recebam esse tipo de auxílio? É uma questão que eu acho que a gente vai ter que discutir caso a caso, de cada pessoa que for ser contratada. Claro, gente, não fala aqui daquelas pessoas que requereram o benefício com fraude. Realmente, se você já requereu o benefício com fraude e ainda ser contratado numa campanha eleitoral, vai ter problema sim. Não tem nem o que a gente comentar sobre isso. Mas as pessoas que realmente precisavam desse benefício, a campanha eleitoral, ela gera emprego, ela gera trabalho, para a gente não falar de vínculo, ela tem essa geração de renda, né? Porque é um valor que vem para contratar pessoas, para alugar carros. Então, a minha questão social, eu entendo que é possível, sim, até porque aquela pessoa está precisando desse valor. Mas como ficaria a questão jurídica? Se vocês concordam com essa contratação, caso a caso, não concordam? É mais uma questão para a gente discutir e conversar sobre esse assunto, que eu acho que ainda terá muitas questões para falarmos sobre isso. É mais ou menos isso as minhas considerações finais. Terminando que a campanha realmente ela é uma empresa, não fazer uma campanha política, ter votos, é uma questão muito difícil, tem muitas leis, muitos detalhes, né? Questões jurídicas, questões tecnológicas, tudo isso envolvido. Então, parabéns, acho que para todos que estão envolvidos nessa campanha, para nós advogados, para os candidatos, para os contadores, para os cabos eleitorais, para todo mundo que está aqui assistindo e querendo aprender um pouco mais sobre campanha eleitoral e sobre prestação de contas. Obrigado, doutora Bruna. Agora com a palavra o doutor Michel. Agradeço novamente pela oportunidade desse debate, como destacado pela doutora Bruna, né? Campanha eleitoral é muito difícil. Eu sempre brinco que as pessoas que não fazem uma campanha eleitoral, que não fazem uma prestação de contas eleitoral, elas não têm a mínima noção da dificuldade que é tocar uma campanha eleitoral, da dificuldade que é fazer uma prestação de contas eleitoral.
tudo acontece num prazo muito curto, né? 45 dias a campanha acaba, a prestação de contas tem que estar encaminhada, porque senão, né, já ocorreram relatórios financeiros de campanha ao longo da campanha, prestação de contas parcial e a documentação tem que estar pronta, porque não adianta deixar para fazer no final, que não vai dar certo, né? Então é muito difícil tocar uma campanha eleitoral, fazer uma prestação de contas eleitoral. E a gente tem uma série de questionamentos e discussões a respeito do processo eleitoral e do financiamento eleitoral, né? O financiamento eleitoral antes era o patinho feio das campanhas, de 2014 para cá acaba chamando uma atenção muito grande, e cada vez mais recebendo os holofotes, por uma série de motivos que não dá tempo da gente mencionar aqui e nem problematizar aqui, mas nessa eleição, né, a discussão que você tem muito grande é a respeito, por causa da questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a discussão do valor, tal, quando a gente sabe que quando chega na ponta o valor é muito pequeno e o cobertor é muito curto. Então a realidade é essa, uma dificuldade muito grande e uma criminalização do financiamento eleitoral que a gente tem visto nos últimos anos, né? E essa questão, essa nossa discussão a respeito se uma pessoa que recebe auxílio emergencial pode ser contratada pela campanha eleitoral é uma das grandes provas dessa criminalização do financiamento eleitoral, né? Infelizmente, em 2016, quando surgiram os indícios de irregularidade, que são as checagens que o TSE faz em tempo real ao longo da campanha, diariamente, com uma série de bancos de dados públicos, né? O TSE cruza as informações constantes de uma série de bancos de dados públicos com as informações declaradas diariamente nas campanhas eleitorais para identificar certos indícios de irregularidade, para verificar se o fornecedor tem capacidade para fornecer para a campanha, para verificar se o doador tem capacidade para doar para a campanha, tentar identificar isso ao longo da campanha eleitoral, permitindo, eventualmente, a manifestação dos candidatos dos partidos políticos. A ideia por trás dos indícios de irregularidade, criados já no meio do processo eleitoral de 2016, era essa. Acontece que lá os indícios eles ficaram um pouco pesados, dava muito falso negativo, falso positivo, melhor dizendo. Muitas questões eram imputadas como indício de irregularidade, quando depois se fazia a filtragem prévia, se verificava que não tinha indício nenhum, não tinha irregularidade nenhuma, melhor dizendo. E, infelizmente, se divulgava assim: TSE e TCU apuram 100 mil indícios de irregularidade no financiamento das campanhas eleitorais. Quem ouve isso não vai querer doar para a campanha, quem ouve isso não vai querer, vai ficar mais preocupado de fornecer para a campanha, e tudo isso começa a gerar uma série de questionamentos. E aí surge agora o questionamento: pô, se alguém recebe auxílio emergencial, a pessoa pode ser contratada pela campanha? Por quê? Porque fica todo mundo preocupado. Os indícios de irregularidade, a gente não sabe como vem, a divulgação que se faz disso, ela é péssima para as campanhas, uma dificuldade muito grande com esses indícios, criminalizando o financiamento eleitoral. Na lógica do capitalismo, do empreendedorismo tão defendido hoje pelas pessoas por aí, se a pessoa recebe auxílio emergencial e pode ser contratada para ter que deixar de receber o auxílio emergencial e para ter renda para se sustentar sem depender do auxílio emergencial, isso é lindo. Agora, a campanha contratar, a gente está na dúvida se pode contratar. Por quê? Porque surge uma série de indícios de irregularidade, uma série de questionamentos. Olha que ponto nós chegamos, né? No meu ponto de vista, quem recebe auxílio emergencial pode ser contratado, obviamente, pelas campanhas, para prestar atividades de militância e uma série de atividades que não exigem nenhuma estrutura específica do fornecedor. Não há qualquer tipo de problema nisso. Pode ser que, eventualmente, se questione se a pessoa continuará ou não a fazer jus ao auxílio emergencial a partir da contratação que ela teve para prestar serviço à campanha, seja pela renda, pelo vínculo com a campanha. Só que é aquela história, né? A gente hoje discutia, antes aqui do webinar, nós quatro, que foi muito bem observado, acho que o doutor Carlos mencionou, a doutora Gabriela e a doutora Bruna também concordaram, que, em tese, vínculo empregatício e emprego formal exige subordinação, exige um vínculo de emprego. A pessoa que recebe o auxílio emergencial, eventualmente presta serviço para uma campanha para receber um valor baixo, porque vai fazer militância de rua, não tem porquê, no meu ponto de vista, cancelar o auxílio, né? Não sei como que isso vai ser feito, se vão cruzar esses dados, acho que vão cruzar, e só que com que velocidade vão eventualmente informar o Ministério Público, com que velocidade vão eventualmente informar quem tem a gestão do sistema da concessão do benefício. Por quê? Nas campanhas passadas, quem doava e caía no indício de irregularidade porque
era uma pessoa que recebia benefício social, e doava para a campanha, isso demorava 2, 3 anos para ser comunicado ao Ministério Público e ao município para avaliar se a pessoa poderia continuar no cadastro do Bolsa Família. Pode ser que essa comunicação hoje seja mais rápida, para fins de avaliação da questão do auxílio emergencial. E esses indícios, né, que repercutem sobre as pessoas mais carentes, as pessoas de mais baixa renda, acabam, de certa medida, infelizmente, criando cidadãos de primeira e segunda linha. Um preconceito muito grande por trás da questão da cidadania. Por quê? A pessoa que recebe Bolsa Família, ela tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa de fazer militância para uma campanha eleitoral, de defender uma campanha eleitoral. Então não dá porque, com base nisso, se presumir que a pessoa que cedeu o próprio trabalho à campanha eleitoral, que fez a militância, ela não poderia prestar aquela atividade para a campanha eleitoral. A própria resolução e a lei trazem alguns limites que se presume que a pessoa pode doar. A resolução fala, olha, até R$ 2.885, que é o limite de 10% do limite de isenção do imposto de renda, né? Quem não envia imposto de renda e é isento da declaração pode doar até 10% do limite de isenção. Está na resolução. Então, a resolução presume que qualquer pessoa pode fazer doação financeira para a campanha de até R$ 2.855. Né? E a lei presume que qualquer pessoa pode fazer doação de recursos estimáveis às campanhas até R$ 40 mil, porque a lei diz que nas doações estimáveis, de uma maneira geral, o limite é de R$ 40 mil. Então, não há por que a gente fazer essa distinção, infelizmente, que às vezes os indícios trazem entre cidadãos de primeira e segunda classe e que fazem com que a gente tenha que discutir se a pessoa que recebe auxílio emergencial pode prestar serviço à campanha. E, gente, temos que discutir esse assunto. É muito importante. A gente sabe o quanto que a gente tem sido consultado nos últimos dias para saber se as campanhas podem ou não contratar quem recebe auxílio emergencial. Bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Michel. Aproveitando que está aqui na sala com a gente, eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente, doutor Hélio Silveira, para que ele faça um apanhado desse webinar hoje, nesse tema tão relevante que é a prestação de contas de campanha, no desenvolvimento das campanhas eleitorais atualmente. Doutor Hélio, a palavra está com o senhor. Bem, boa tarde a todos, doutor Carlos, doutora Gabriela, doutora Bruna, doutor Michel. Eu não vou conseguir fazer o apanhado, Carlos, porque eu comecei a assistir e aí fui para uma sessão do TRE, demorou a sessão para a gente entrar, é um pouco complexo e tal, e aí estava morrendo de vontade de voltar para cá, para essa sala, para acompanhar, e aí só cheguei no final. Vou ter que, já avisando a todos, vou ter que aguardar subir o vídeo na plataforma do YouTube e acompanhar desde o início e aprender com vocês toda essa lição de prestação de contas e financiamento eleitoral. O direito eleitoral, a gente achava que era uma disciplina específica, diferente, já uma coisa totalmente, né? Assim como tem a medicina tem os seus ramos, achávamos que o direito eleitoral era um ramo desses muito específico. Agora a gente está descobrindo que existe ainda mais especificidade, inclusive dentro do direito eleitoral, né? Então, quero dizer com isso, há no direito eleitoral o especialista em propaganda, o especialista em contencioso e o especialista em prestação de contas e financiamento eleitoral. E aqui nós temos uma mesa com os maiores especialistas nesse tema, certamente, aqui no Estado de São Paulo. Há outros colegas da comissão também muito preparados, muito atuantes, mas, enfim. E é um tema tão importante que eu acho que não se esgota aqui. Nós vamos ter que reorganizar essa mesa, chamar essa mesa novamente, talvez no término do processo eleitoral, para a gente ver o que aconteceu nas eleições, quais são as pendências, e até uma experiência que a gente estávamos já de uma maneira unidos, já estávamos ali pelo tribunal, todos nós, na eleição de 2018, com a questão do fundo de financiamento eleitoral, né, esse fundão eleitoral, a gente estava ali, já viu as dificuldades que foi em muitos julgamentos do TRE. Eu acho até que valeria a pena, Michel, Carlos, Bruna, Gabriela e todos mais que estão aqui participando desse webinar, que talvez a gente criasse, no âmbito da comissão, um grupo de acompanhamento para o julgamento de contas, certo? Para a gente trocar ideias entre nós do que está surgindo ali, de para onde está indo os acordos, para que, no caso especificamente das contratações de advogados e contadores, a gente tenha uma posição mais firmada, mais da própria entidade em relação a isso, na defesa dos advogados que atuaram, e também dos contadores, enfim, que a lei ali estabelece. Então, eu gostaria de
formular o convite para a gente retornar aqui e depois criar um grupo de trabalho de acompanhamento dos julgamentos das contas do TRE, para uniformizando, trocando ideia entre os colegas, não só da capital, mas também do interior. Era isso, eu queria dar uma palavra e agradecer muito a participação de todos vocês nesse webinar e nessa série de webinars. Eu acho que agora nós temos que entrar, vai começar dia 9 a propaganda eleitoral, né? Então nós vamos dar uma paradinha com essa série, mas estamos atentos, estamos aqui, estamos juntos e vamos em frente. Volto a palavra, então, ao Carlos, agradecendo a mediação, a coordenação dos trabalhos hoje. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, doutor Hélio. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de nós estarmos discutindo a prestação de contas. E eu tenho dito muito isso para os meus clientes, para os meus amigos, para quem eu converso sobre direito eleitoral. O próximo tema da campanha eleitoral é a prestação de contas. Porque nós passamos de um financiamento de pessoa jurídica, que era basicamente o que acontecia, por alguns escândalos que aconteceram no Brasil afora. Nós viemos tendo uma tentativa de, a la Obama, de você fazer o crowdfunding, dessa doação que não aconteceu no Brasil, e você instituiu um financiamento público no Brasil por lei, que não é uma cultura muito brasileira. E quando você tem o financiamento público, você tem o dinheiro público. E a gente acompanha esse controle do dinheiro público que já acontece nas prefeituras, nas câmaras municipais, no governo do estado. Isso, no meu ponto de vista, daqui para frente vai acontecer a mesma coisa nas prestações de contas de campanha. Então, os candidatos que não tiveram uma assessoria jurídica e de contador muito especializada nessa área vão ter que devolver o dinheiro. E o problema aqui, a gente está falando em multa de devolução no CPF do candidato, não é na campanha. Então, assim, eu vejo aqui um tema premente, um tema para o futuro da justiça eleitoral, que vai ser muito bem debatido nisso, porque basicamente hoje os recursos são de origem pública, e eu vejo num futuro não muito distante, se começar a discutir a razoabilidade, o superfaturamento de algumas despesas de campanha, que nem já se discutiu o absurdo de uma gráfica não ter uma conta de luz e falar que isso não justificaria um gasto de campanha. Então, são alguns absurdos que a gente vê que vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Esse espaço da comissão eleitoral, chefiada pelo nosso presidente, doutor Hélio, é muito importante para que os advogados possam falar a mesma língua, e falando a mesma língua, a gente consiga defender essas teses perante as cortes de controle. É por isso mesmo, gostaria de agradecer mais uma vez o doutor Hélio, nosso presidente, a doutora Gabriela, doutora Bruna e doutor Michel, e desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigado, viu?